Olá, meus amigos e amigas! Hoje eu vim trazer para vocês mais uma resenha de um livro especial. O livro de hoje se chama Os Dois Mundos de Isabel, da autora brasileira Daniela Aberques. Eu poderia dar um título alternativo para essa obra, e esse título seria A Menina que Falava com os Espíritos. Recentemente, aqui no canal, eu fiz a resenha de um livro chamado O Baile das Loucas. Estão lembrados? Estão lembrados. Vocês vão se recordar que vocês mesmos, nos comentários, me indicaram um livro chamado O Holocausto Brasileiro, da Daniela Aberques. Eu fiquei curioso, porque vocês me falaram que esse livro da Daniela Aberques ia lembrar muito O Baile das Loucas, porém sem o lado espiritual. Então eu, assim, leitor atento, curioso, resolvi fazer a pesquisa. Aí eu acabei me deparando com uma outra obra que eu acho que vocês não conheciam, que é esse aqui, já dito o nome, Os Dois Mundos de Isabel, da mesma autora, a Daniela Aberques. Porém, é algo assim fantástico que eu descobri. Ele lembra muito O Baile das Loucas, só que com um lado espiritual. E o melhor de tudo, o conteúdo desse livro é uma história verdadeira. Aqui no Baile das Loucas nós temos uma mulher que vê, que conversa com espíritos, mas é uma ficção. A menina, Isabel, conhecida como Isabel Salomão de Campos não, Isabel Salomão de Campos, ela existiu, ou melhor, ela ainda existe. Só que ela já está na faixa aí beirando 100 anos. E ela é essa senhora aqui, muito distinta, essa senhora muito simpática. E eu vou falar para vocês um pouquinho desse livro, dessa história que me deixou apaixonado, até porque, meu Deus do céu, essa menina se demonstrou como uma mulher muito, mas muito à frente do seu tempo. Então vamos lá. Primeira coisa, a família de Isabel é uma família de ascendência sírio-libanesa. Os seus avós vieram para o Brasil lá por volta da década de 1930. Então vieram os avós procurando melhores condições de vida e também fugindo de perseguições políticas. O avô da Isabel, ele era prefeito e estava passando por essas perseguições políticas. Chegou ao Brasil, depois vieram... Em primeiro lugar veio o pai da Isabel e em seguida a mamãe da Isabel. A senhora, a dona Chaide, esposa do Najib, Chaide, mãe da Isabel, Najib o pai da Isabel. A senhora Chaide, gente, difícil de falar esse nome. Por que eu usei o sotaque nordestino, sendo que o sotaque tá mais sírio-libanês? Coisas da vida, coisas inexplicáveis. Mas a senhora Chaide já... Quando o marido veio, ela estava grávida de uma moça. Ela teve essa filha mais velha lá... lá no país dela. Depois ela chegou aqui ao Brasil e teve mais 8 meninos e uma menina que foi a Isabel. A Isabel, digamos assim, ela é uma filha mais velha que o caçula. Aqui no Brasil eles encontraram dificuldades, mas eles se instalaram em Minas Gerais, cuidando de uma fazenda. Uma coisa interessante no livro é que nós vemos o sotaque sírio-libanês bem expressos nos diálogos dos personagens. Coisas do tipo... Vamos pegar aqui
um diálogo para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Gente, quando a gente procura, a gente não encontra. Ah, quem pôs isso na sua cabeça? Você está inventando moda? Eu sei, Isabel. Borizo, preciso que me diga quem está colocando essas ideias na sua cabeça. É sempre assim. Os personagens sírio-libaneses têm o seu sotaque assim bem descrito pra gente perceber. Já a menina Isabel, como ela já que nasceu aqui no Brasil, ela não pegou esse sotaque. A Isabel, vamos deixar bem claro, ela estava vivendo aí na década de 1930 e ela começa a ter visões. A primeira visão ocorreu quando ela estava caminhando pela fazenda, ela viu um homem. E ela chegou e falou pro pai dela que viu um homem aí caminhando pelo terreno da fazenda. O pai dela e mais alguns amigos procuraram esse homem, ninguém encontrou. Depois Isabel continuou a ver pessoas e ela contava, mas ninguém encontrava essas pessoas. Os pais de Isabel já começaram a ficar meio que preocupados. O que está havendo com a minha filha? E eles não tenderam pro lado assim, ela tá inventando, ela tá mentindo. Já acharam que ela tava com algum probleminha na cabeça. Só que depois constataram que não. Com o decorrer da história, Isabel começa a perceber que somente ela realmente via essas pessoas. E a partir desse momento, ela deixou de chamar de pessoas e passou a chamar de as coisas. Até tem um certo momento aqui do livro em que ela vai dizer o seguinte para a irmã mais velha: gente, não é, porque você não vê, são as coisas. Isabel não compreendia quem eram aquelas criaturas que estavam ali. Paralelamente a isso, tirando o lado místico, esse lado sobrenatural, a Isabel demonstrou assim um lado assim muito forte enquanto mulher. A Isabel, pequena, 9 anos de idade, ela já tinha assim uma força que não era comum assim nas mulheres da época. Isabel, ela queria estudar. Isabel, como ela tinha 8 irmãos, 7 mais velhos e um irmão mais novo, e o pai, ela já pensava: eu não quero me casar, porque eu não quero ter mais um homem mandando na minha vida. Ela percebeu que naquela época, os costumes sendo diferentes, os homens ainda mandavam nas mulheres. Então ela era meio que revoltada com essa história. E ela conseguiu estudar porque o pai dela, apesar de ter pensamentos machistas, pelo menos na questão da educação, ele achava que a filha tinha que estudar. Porém, ele estabeleceu a seguinte regra: a Isabel só ia começar a estudar quando o irmãozinho dela, o mais novo, pudesse entrar na escola. Então a Isabel, ela só foi entrar na escola lá naquela época, lá nas fazendas, com 9 anos de idade. Para chegar à escola, ela e o irmãozinho dela tinham que caminhar 1 hora e meia. Olha só que coisa. Mas ela ia toda feliz. E ela estudou até a 4ª série do 1º grau. Teve que parar, porque o pai dela pensava o seguinte: para a irmã mais velha, o que ele concedeu em termos de estudo? Até a 4ª série. Para Isabel, então, teria que ser o mesmo. Afinal de contas, na ideia do pai dela, até a 4ª série já estava bom para uma mulher. Ela já poderia, sim, se preparar para se casar e cuidar das coisas aí da fazenda e aprender outras coisas que são ofícios de mulher. Aliás, a Isabel já trabalhava bastante na fazenda antes mesmo de entrar na escola.
Só que a Isabel teve uma ideia. Mesmo ela tendo esse impedimento, ela percebeu que tinha crianças ali nas suas proximidades, ao seu redor, que tinham mais dificuldades para entrar numa escola. É isso, ela percebeu. Os pais não permitiam que muitos meninos fossem para a escola porque tinha essa distância, eles levavam 1h30. E nesse período que eles ficavam caminhando, aí os pais estavam perdendo um importante trabalhador braçal para a sua fazenda. Então os pais, eles não queriam que as crianças trabalhassem porque eles tinham interesse de manter os filhos ali por perto para conseguir dinheiro. A dificuldade, a situação financeira era muito complicada. Mas a Isabel teve uma ideia. Por que não trazer a escola para perto daquelas crianças? Ela com 9, 10, 11, 12 anos seria professora. Olha, só com a 4ª série, Isabel já tinha uma ideia. E falou pro pai dela que ela queria dar aula. Eu pensei que o pai dela, por essa estrutura machista, ele iria negar a ideia. Mas ele, de certa maneira, aprovou. Porém, não acreditando que ela conseguisse. Isabel falou pro pai que iria na prefeitura da cidade conversar diretamente com o prefeito e pedir uma escola mais próxima para aquelas crianças, para que todas pudessem usufruir da educação. Permitiu, porém, desacreditando na filha. Isabel foi falar com o prefeito. Chegou lá, conversou em primeiro lugar com a secretária. E ao falar com a secretária falou: olha, o prefeito é muito ocupado, eu não sei se ele vai conseguir. Mas foi lá, anunciou a presença de uma menina de 12 anos aí. E o prefeito aceitou recebê-la. Mas ele aceitou mais motivado pela curiosidade do que realmente aquela coisa. Ah, eu quero escutar essa menina de verdade. E ao escutar a Isabel, ele ficou assim, espantado com a coragem, a desenvoltura da menina. E não disse um não, disse um sim, mas estabeleceu algumas condições. E as condições seriam: primeira coisa, você vai ter que conseguir 45 meninos. E a outra condição, desses 45 meninos, 35 teriam que ser frequentes. Isabel voltou toda feliz e entusiasmada, enquanto o prefeito pensou: ela nunca vai conseguir 45 crianças naquela região. Mas Isabel, confiante, voltou toda assim feliz, falou com o pai dela, e o pai dela tinha na casa um quarto que não era ocupado, porque um dos irmãos havia ido para a cidade, saiu da zona rural para conseguir condições melhores de vida, e aquele quarto estava desocupado. E ele preparou aquele quarto com a ajuda dos filhos para poder receber as crianças da região. Enquanto isso, Isabel foi visitando fazendas, falando para os pais daquelas crianças a respeito da importância do estudo, e os pais ficaram comovidos. E olha só, a partir desse momento, a gente pode estar pensando: ela fazia isso porque ela via, conversava com espíritos. Não, 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 não. Ela, nessa fase da vida, ela estava tentando até não querer conversar com os espíritos. Eu diria até que, independente das visões místicas de Isabel, ela teria feito essa escola. E dito e feito, ela fez. Ela conseguiu convencer 45 pais a deixarem seus filhos estudarem. E como promessa e dívida, ela voltou para conversar com o prefeito. E naquela época não tinha tanta burocracia para ser professora na zona rural. Ela não tinha faculdade, só tinha 4ª série. O prefeito
nomeou uma menina de 12/13 anos como a professora daquela região. E ali Isabel começou a dar aulas. E é claro, tinha alguns alunos que já, alguns meninos daquela região que já estavam na escola, que caminhavam 1h30, eram poucos. Então Isabel, numa mesma sala, olha só que coisa. Olha só a, a inteligência dessa menina. Ela dava aula numa mesma sala para primeira, segunda, terceira e quarta série, visto que todos os alunos ficavam lado a lado naquela escola. Então era tipo 4 aulas num período de 4 horas. E aí as crianças se sentiam muito agradecidas. Ela desenvolveu um bonito trabalho. Só que com o desenrolar da história as coisas ficaram complicadas naquela região. O sustento difícil. E um irmão que tinha também ido para a cidade. Aliás, a maioria dos irmãos da Isabel foram para a cidade para conseguir condições melhores. Então o pai ele teve que ficar sozinho na fazenda. O trabalho estava ficando pesado para o Najib, o pai da Isabel. Então, a coisa complicada, o irmão vem e fala assim: olha, não é legal a gente desperdiçar o talento da Isabel, vamos levar a Isabel para a cidade, para ela poder estudar mais, se formar como professora de verdade. O pai resistiu, mas depois ele resolveu que não só a Isabel iria para a cidade, mas ele e a sua esposa tentaram uma vida melhor, condição melhor. Então foi o Najib, a Chaide, e a Isabel acabou ficando por um certo período com o seu irmão, um dos seus irmãos. Por quê? Porque ela tinha uma turma para formar. Então ela não simplesmente ela não saiu de uma vez. Primeiro ela formou uma turma para depois ir para a cidade. Nesse período ela já estava com 17 anos. Na cidade, todavia, contudo, ela já não podia ser professora. As exigências educacionais eram um pouquinho mais complicadas. Mas ela procurou emprego. Isabel já era uma menina bonita de 17 anos e ela foi trabalhar numa fábrica. E lá na fábrica ela se destacou muito rápido por conta de sua inteligência, mesmo não tendo um estudo avançado. E ela logo foi promovida, até causando um pouquinho de inveja em outros colegas de trabalho. Mas ela não foi vítima, assim, digamos, de muitos preconceitos em relação aos a essas invejas. Não, tinha inveja, mas a coisa não foi muito complicada. Nisso, a Isabel começou, além de ver esses espíritos, as coisas, ela passou a ter conhecimento de fatos a respeito das pessoas. Ela chegava, entrava em contato com as pessoas e falava: olha, você fez isso, tem isso na sua vida. E as pessoas ficavam meio assim: ué, como é que ela sabe? E o pior de tudo, nem Isabel sabia como ela sabia dessas coisas. Simplesmente via o conhecimento na mente dela e ela falava. E isso começou a perturbar. Então a Isabel, que era aquela menina totalmente extrovertida, começou a se fechar em si mesma. Ela tinha receio de conversar com as pessoas porque ela não entendia as visões do espírito, ela não entendia esse conhecimento que via sem nenhum espírito, simplesmente a ideia vinha na cabeça e começou a se fechar. E um patrão, aí um superior aí da empresa onde ela trabalhava, que tinha muito carinho pela Isabel, resolveu conversar com a menina, com a jovem de 17 anos. Aliás, já tinha passado um tempo, acho que ela já estava com volta de 22 anos. E Isabel chegou meio assustada, falou: a questão é que eu vejo espíritos e a questão é que vem revelações, eu fico sabendo de coisas em que eu não sei como surgem. O patrão sorriu e falou: minha filha, você é uma médium. A menina já sabia o que era médium e falou assim: Deus me livre! Se afasta isso. Porque a formação católica da época... Aliás, eu esqueci de mencionar um fato assim... Deixa eu assim sugar meu sozinho.
Tá, acho que vocês não se importam com o enxugamento de suor. Então, a menina, antes de vir para, para a zona urbana, ela foi conversar com um padre católico e contou o que estava acontecendo. E o padre mandou ela rezar e disse que aquilo não era coisa de Deus. Então a Isabel já estava meio assustada. E de repente, aos 22 anos, chega um homem e diz: Ó, você tem visão, você é uma médium, você tem visões mediúnicas. Mesmo acolhendo, Isabel ficou assustada. Mas ele conversou com ela e indicou para ela um centro espírita. Lá no centro espírita, uma reviravolta. Isabel começa a entender que aquilo que ela dizia, as coisas, eram espíritos, que ela tinha o dom da mediunidade, que ela tinha o dom da revelação, e ela, a partir daí, ela começou a ficar tranquila e passou a desenvolver os seus dons. E ela teve uma acolhida de uma senhora muito importante chamada Dona Zuzu. A Dona Zuzu disse que já sabia, porque um espírito de um médico português que vivia no Brasil muitos, mas muitos anos antes, já tinha alertado a respeito da vinda da Isabel, o Dr. João de Freitas. E aí a Isabel começou a desenvolver todos esses dons, ela começou a trabalhar, ela começou a atrair pessoas para o centro espírita, e nessa parte alguém, um jovem, começa a se interessar pela Isabel romanticamente. E esse jovem nem sabia da questão espírita. Ele apenas viu a Isabel num determinado local, achou a Isabel linda, maravilhosa e resolveu conquistá-la. Pediu para um amigo apresentar. O amigo disse: Olha, essa aí é meio osso duro de roer, eu acho que você não vai conseguir nada com ela. Ele falou para Isabel a respeito do amigo, um tal de Ramiro. Ela não quis nem dar conta pro Ramiro, mas tempos depois um outro amigo falou do Ramiro e disse assim: Olha, ele é muito inteligente, e contou algumas coisas que ele mencionou a respeito da Isabel. E por ela ter achado o Ramiro inteligente, ela resolveu conhecê-lo. E ali, os dois começaram um namoro. Só que havia uma preocupação. Naquela época, década de 30, o preconceito contra os espíritas era muito grande. Não era assim igual à época do Baile das Loucas, que chegavam a internar o hospital psiquiátrico e internavam mesmo. Mas havia a ameaça da internação psiquiátrica e havia também uma ameaça de ser preso. Isabel não passou por essa ameaça, concretamente. Mas ela sabia que corria um certo risco. E ela ficou preocupada. Será que o noivo vai aceitar? E ela confessa para o rapaz que ela é uma moça espírita. Para sua surpresa, o rapaz diz: Eu também sou espírita. Só que ele descobriu o espiritismo de uma maneira bem diferente, não através de visões. Mas um dia que ele estava na rua, num local pobre, ele encontrou um volume em francês do Livro dos Espíritos de Allan Kardec e começou a ler. Depois eles se casaram. Isabel desenvolvia a sua mediunidade através do desenvolvimento dos seus dons, que seria a visão dos mortos, todo o seu trabalho assistencial. E o Ramiro, já marido dela, aguçava a sua mediunidade através da leitura. Então ambos se complementavam. Isabel, ela tinha a experiência concreta de ver espíritos, e eu nem sabia que a leitura podia também aguçar a experiência espiritual. Eu entendia que a leitura ajudava a entender, mas não no sentido assim que a leitura realmente ela desse aquela influência para que os dons mediúnicos se desenvolvessem. Em Ramiro isso acontece. É claro que a Isabel aqui, dentro do livro, ela tem assim uma capacidade para esse lado de uma maneira assim muito, mas muito mais forte. Continuando a história, mas já quase terminando para não dar nenhum spoiler,
a Isabel e o marido começaram a desenvolver diversos trabalhos, tanto no sentido de oração, no sentido de cura das pessoas, no sentido de ajudar os pobres. E aí nós temos a trajetória. Dentro desse livro, uma coisa positiva demais. A autora ela não fica somente descrevendo a vida dos personagens, mas paralelamente ela vai dando dados históricos e nós vamos aprendendo. Nós entendemos que tinha o risco da Isabel entrar no hospital psiquiátrico, que havia o perigo da cadeia. Imagine alguém ser preso só por ser espírita. O Brasil, ele era considerado como o maior país católico, porque 98% das pessoas eram católicas, mas na pesquisa aí do censo demográfico não havia nenhuma pergunta. Não havia o item, você é espírita, só havia a possibilidade, você é católico, você é protestante, você é ateu. Então, muita coisa aí, na realidade, não era conhecido. Aliás, também eu acho que se tivesse, ninguém ia se declarar, porque, como eu disse, a época não via com muito bons olhos os espíritas. E essa pergunta, você é espírita, só foi incluída no censo demográfico a partir da década de 1940. Então a coisa foi progredindo. E é bem interessante a gente observando no decorrer da história como que era. Não era aceito, daqui a pouco as pessoas começam a aceitar melhor, daqui a pouco surgem novos centros espíritas. Então, assim, do ponto de vista histórico, as coisas que a gente aprende a respeito do Brasil, esse livro aqui tá de parabéns. Eu diria assim que é um livro que, independente da sua crença, você deveria ler para conhecer a realidade brasileira, as dificuldades na zona rural que as pessoas passavam, as dificuldades dentro das cidades para conseguir um emprego, sabe? Muita coisa mudou. A questão de como as mulheres eram atendidas, a questão da luta da mulher para progredir, representada concretamente pela atuação de Isabel, porque Isabel, como eu disse, era uma mulher forte, era uma mulher à frente do seu tempo. Enfim, um livro que eu diria você tem que ler, você vai compreender o Brasil e eu acho que também você vai ter uma percepção mais clara dos preconceitos que todos nós carregamos e que todos nós devemos superar. Vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link de compra, caso você se interesse a comprar. E eu já vou encerrar a minha resenha com o meu famoso bordão. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega pra ninguém. Tchau pra vocês. E até o nosso próximo vídeo. Tchau!